Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso curso sobre mitologia clássica. Esse é o nosso segundo encontro, dedicado a uma exposição sobre o que é o mito e o que é a mitologia, dois termos fundamentais sobre os quais nós ficamos de falar ao final da primeira aula, que tratou sobre literatura, estudos literários e estudos clássicos, o âmbito dentro do qual se insere a nossa proposta. Hoje, então, comecemos falando sobre literatura e mitologia clássica. Aqui é preciso ter em mente que a relação que eu proponho entre estudos literários, para as pessoas que ingressam no curso de letras, mas para as pessoas de modo geral que se interessam por literatura, com aquilo que é a mitologia clássica, não é tão evidente quanto poderia parecer a princípio. Mas vocês vão ver logo mais de que forma eu justifico essa relação. E eu digo, desde o Renascimento, com uma obra importante de Boccaccio, que é a Genealogia dos Deuses dos Gentios, de 1360, até o início da modernidade, com Fontenelle e sua obra Da Origem das Fábulas, de 1684, a mitologia clássica entra como um elemento fundamental da cultura literária e artística ocidental. Seja disseminado nos cenários da vida civilizada, aí entendido entre aspas, nos salões, os mitos clássicos constituem no século XVIII uma condição de legibilidade do mundo cultural. Ou seja, conhecer os mitos, a tradição clássica, naquilo que as várias histórias, narrativas, poemas contam para nós, é fundamental dentro dessa sociedade europeia ocidental, porque constituem marcos a partir dos quais as suas próprias histórias, as suas próprias obras, o seu próprio pensamento se desenvolve. Ou seja, conhecer isso que é chamado então no período do classicismo francês de fábulas do período clássico é conhecer, digamos, as histórias que vão ser recontadas pelo teatro clássico, que vão aparecer na pintura clássica, e não é por outro motivo que o classicismo francês é apinhado de referências. Mas a gente pode pensar em outras tradições, tá? Na Alemanha, na Inglaterra, isso que a gente chama de tradição clássica é banhado por referências à mitologia clássica. Mas algo análogo a gente poderia dizer, inclusive, para muitos outros períodos de nossa história. E embora em grau talvez menos profundo, a mitologia clássica constitui um dos elementos das condições de legibilidade de uma obra literária até os dias de hoje. Vocês vão ver que eu vou tentar, ao longo do curso, trazer sempre as referências literárias de obras medievais, modernas, contemporâneas, em que apropriações do mito são fundamentais para a compreensão do que se encontra ali em jogo. Ou seja, quando nós não dominamos esse referencial básico, que é a mitologia clássica, nós perdemos um pouco dos sentidos construídos, sugeridos pelas obras, tanto literárias quanto de outros terrenos das artes, tá? E isso é muito importante de se ter em vista. Ou seja, por que oferecer esse curso? Por que estudar mitologia clássica? Quando, enfim, isso nós veremos logo mais, é um fenômeno próprio da antiguidade, cheio de idiosincrasias, particularidades, ou seja, a gente justifica isso com base no que a gente pode chamar de recepção da tradição clássica, tá? Então, como essa tradição clássica foi recebida de diferentes formas ao longo dos séculos, e isso é muito importante. Mas aqui entra uma pergunta, não é? O que é mitologia? E eu vou me apoiar para falar sobre isso nesse livro, tá? Do Marcel Detienne, que é A Invenção da Mitologia. É um livro publicado em português em 1992, embora em francês ele seja da década de 80. E nele o Marcel Detienne tem uma tese, ou várias teses, de compreensão da mitologia, que eu vou abordar muito rapidamente aqui. O nosso tempo é sempre muito curto, mas eu vou tentar, enfim, mostrar quais são as teses que ele defende aí. Mas o que me interessa mais imediatamente, agora, no início da exposição, é o que ele fala sobre mitologia. Vejam, ele diz aí, como incitar um leitor de mitos, e veja, o uso que ele faz dessa expressão, não é, leitor de mitos, já é algo irônico. Ele está aí retomando um diálogo com Lévi-Strauss, porque mitos, nós veremos logo mais, são caracterizados normalmente por serem produtos de oralidade, mas Lévi-Strauss fala deles da perspectiva de um leitor, de alguém que os lê.
E esse jogo entre oralidade e escrita vai ser muito importante para tudo que nós vamos falar aqui hoje e ao longo do curso. Vejam lá, como incitar um leitor de mitos gregos a repensar a mitologia em vez de continuar a narrá-la, desfrutando a cumplicidade, antiga e sempre renovada, existente entre os gregos e nós, os náufragos do Ocidente e de sua cultura. De onde vem este saber tão etéreo que a mesma palavra, mitologia, designa concomitantemente as práticas narrativas, as histórias conhecidas de todos e os discursos interpretativos que falam sobre ela, com estilo e tom de uma ciência, a partir da metade do século XIX? E aqui, Detienne chama a nossa atenção para o fato de que a palavra mitologia significa a um só tempo o estudo dos mitos, né? Mythos, logos, essa terminação logia, não é? Como em arqueologia, em antropologia, indica o estudo de, e ao mesmo tempo a gente usa essa mesma palavra para se referir ao corpus de mitos de um determinado povo, de uma determinada sociedade. Ou seja, mitologia é tanto o campo de estudo, a gente pode dizer moderno, ainda que tenha raízes na antiguidade, e por outro, o corpus de mitos, o objeto desse campo de estudos. Tá? E essa ambiguidade ela vai ser fundamental para a proposta do Detienne, como nós vamos ver logo mais, porque para ele esse campo de estudos se constitui dentro de uma tradição filosófica que, a um só tempo, depende dos mitos que vai interpretar, mas ao mesmo tempo os rebaixa como inferiores, os rebaixa como advindos, enfim, de modalidades menos capacitadas para falar do pensamento lógico, etc. Tá? Então, esse é um jogo importante que é preciso ter em mente. E aí, pode vir uma pergunta, enfim, logo na sequência, quando a gente diz, então, mitologia é o estudo dos mitos e, por outro lado, é o corpus em que estão reunidos os mitos. Vem a pergunta, o que é, então, o mito? Não é? E o próprio Detienne nos diz que o mito tem para nós, de modo geral, a autoridade de um fato natural. É como se ele, enfim, nascesse, como se ele fosse dado da natureza, não é? Então, vários estudiosos lidam com o mito, de fato, como se fosse uma espécie de desenvolvimento natural da linguagem primitiva. E muitos dizem, por exemplo, que embora seja difícil definir e caracterizar um mito de forma precisa, assim que nós nos deparamos com um mito, nós o identificamos imediatamente. Tá? Então, muitos vão trabalhar nessa lógica de uma evidência natural. Mas aqui a proposta do nosso curso vai ser tentar contextualizar um pouco os mitos dentro da sociedade em que eles foram compostos. Né? A gente falou que os limites da sociedade e do tempo de que nós vamos falar é, então, a chamada Antiguidade Clássica, né? Que vai por volta do século X, um pouco antes de Cristo, ali em todo o entorno do Egeu, não é? Mas do Mediterrâneo de modo geral, até a Antiguidade Tardia, o início do cristianismo e o chamado fim do paganismo. Né? Mas vejam lá, então, tentando contextualizar um pouco o que é o mito, a gente pode se voltar ao uso da palavra mythos, que é um substantivo do grego antigo, e que, segundo a definição aí do dicionário Bailly, seria simplesmente palavra, discurso, assunto de discurso. Então, quase uma espécie de sinônimo de logos, não é? Nas suas ocorrências mais antigas, em Homero, por exemplo. Mas seria também narrativa, rumor, novidade, mensagem, diálogo, conversa, conselho, ordem, prescrição, resolução, decisão, projeto. Então vejam aí uma série de sentidos relacionados normalmente ao uso da palavra, a diferentes usos da palavra e não muito distintamente, em termos de sentido, de outros termos desse mesmo, digamos, dessa mesma ordem. Porém, depois de Homero, ou seja, já ali por volta do final do período arcaico, início do período clássico, a palavra começa a significar pouco a pouco e passa a ser utilizada pouco a pouco com o sentido de fábula, lenda, narrativa não histórica, mito, já mais próximo do nosso sentido mesmo, né, com esse sentido de narrativa fabulosa, conto, apólogo, etc.
Isso é muito interessante, né, porque aqui nesse verbete do Bailly a gente tem uma espécie de proposição de desenvolvimento diacrônico nos sentidos dessa palavra, e o Détienne explora isso muito bem no seu livro, quando ele elenca os autores antigos importantes para a evolução do sentido dessa palavra. Ele vai colocar, num primeiro momento, Homero, logo mais Hesíodo, como autores em que a palavra mythos é usada de forma bem, digamos, não problematizada, não é como uma das formas de se referir à palavra oral, ao discurso, aquilo que se diz. Mas já com Xenófanes, não é, um filósofo pré-socrático importante, Parmênides, Hecateu, não é, que é um dos precursores da historiografia, tal como praticada por Heródoto, a gente começa a detectar um uso relativamente crítico de noções do campo da fala, de noções do campo do que hoje nós vamos entender por mitologia, não é? Críticas dos deuses, críticas da poesia épica, das narrativas épicas, embora a palavra mythos não pareça ainda, ou não apareça muito questionada, não apareça muito relacionada com uma dimensão, digamos, fabulosa, incrível dessas narrativas, disso que os poetas fazem. Mas com Píndaro, Heródoto e, sobretudo, Tucídides, aí já detectamos uma transformação no uso dessa palavra, porque mythos aparece muito pouco nesses autores e quando aparece, já aparece com uma marca relativamente negativa no sentido daquilo que tende ao incrível, tende ao que não é digno de confiança e essa tendência fica ainda mais radicalizada na obra de Platão, que tem um enorme trabalho com mitos, né, tanto em críticas aos mitos dos poetas, Homero, por exemplo, mas outros como Ésquilo, mesmo Hesíodo, tal como a gente vê lá no livro 3 da República. Não é? Para quem tiver interesse, eu tenho um vídeo gravado sobre a República, né, sobre a relação entre Platão e a poesia. Mas o próprio Platão, em sua obra, se vale de inúmeros mitos. É por isso que eu quero gravar um vídeo suplementar à nossa série, em que eu falo da relação entre Platão e os mitos, abordando, por exemplo, o Banquete, em que a gente tem lá o mito, enfim, de Aristófanes, o personagem, ou o mito do personagem de Sócrates. Enfim, Platão sabe usar muito bem os mitos. O final da República, não é? Tem um mito muito importante, que é o mito de Er. A gente tem outros mitos no Górgias, tá? Platão se vale muito bem do recurso a essa narrativa para dar a ver uma série de, digamos, conceitos, enfim, a gente poderia dizer até para dar a ver propostas, né, teoréticas que ele expõe ao longo dos diálogos e que, de certa forma, enfim, são dificilmente captáveis pelo público imediato do diálogo. E, nesse sentido, o personagem ali, muitas vezes Sócrates, dá a ver o que ele pretende demonstrar com um mito, tá? Mas Platão é o responsável por um lado, então, demonstrar o que esse mito tem de fabuloso, tem de incrível, criticar, denunciar, por outro, se valer de inúmeras estratégias do próprio mito, tá? É basicamente essa a sugestão do Détienne, a de que Platão, de certa forma, é um inventor do sentido que nós recebemos de mito, da palavra mythos, até hoje. Tá? Então nós somos devedores de Platão nesse sentido, para bem e para mal, porque isso que Platão traz para a cena acaba recalcando outros sentidos anteriores. Tá? E tem toda uma relação aí da palavra oral, da escrita, da permanência, do conhecimento seguro, do conhecimento, enfim, da ordem das aparências simplesmente, não é? Daquilo que é a opinião simplesmente. E Platão cumpre aí um papel importante, segundo Détienne, nesse estabelecimento de, digamos, do lugar que cabe ao mito, do lugar que cabe a isso que virá a ser chamado de mitologia. E aí, não é à toa que o livro do Détienne se chama Invenção da Mitologia. O seu argumento central, né, parece ser uma tentativa de relacionar o advento dos Estados nacionais modernos europeus no século XIX
com as propostas de viés nacionalista que a gente encontra em muitos autores do período, mas sobretudo pensadores alemães, em sua busca por uma arqué para seus projetos de nação. Povo, língua, solo. Arqué no sentido tanto de princípio, de origem, quanto de poder. Não é? Esse jogo aí dos sentidos da palavra arqué é muito importante. Eu tenho trabalho sobre isso, né, porque no mestrado eu trabalhei com a noção de uma arqué dos gêneros dramáticos na Grécia Antiga, os vários discursos sobre a origem, sobre o poder dos gêneros dramáticos, mas o que nos interessa aqui é que esses pensadores alemães se voltam então para os gregos antigos como uma espécie de origem do pensamento, a gente poderia dizer inclusive uma origem da civilização, e entendam aí sempre origem do pensamento europeu, origem da civilização europeia, e se pautando nessa arqué, que é então a dos gregos antigos, eles tentam lidar com toda a produção grega antiga que envolve a filosofia de um lado, as artes, né? Mas por outro todo esse arcabouço mitológico. Tá? E a relação que o Detienne propõe então é entre esses discursos nacionalistas no século XIX e o surgimento da mitologia enquanto campo de estudo dedicado à compreensão dos mitos, a princípio os mitos clássicos, mas depois também os de outros povos. Tá? Então é como se ao encontrar nos gregos antigos, ou ao buscar nos gregos antigos, essa origem para algo que os alemães ainda não tinham, não é? Que era uma nação, mas buscar ali um espírito nacional, buscar ali um espírito do que é a sua língua, do que é o seu povo, eles eventualmente, isso é um dado, tá? A gente pode voltar a vários autores, Hegel, mas mesmo antes, tá? Herder, o próprio Schlegel, né? O Friedrich Schlegel tem trabalhos em que ele vê nesses gregos uma espécie de precursores dos alemães, por oposição aos romanos, que seriam precursores dos franceses, tá? Tem um jogo muito forte aí de identificação entre alemães e a Grécia Antiga, que, enfim, a gente encontra em manifestações até mais recentes, né? O Heidegger, enfim, tem propostas nesse sentido que para nós parecem muito absurdas, mas que se explicam por essa história de relação entre os alemães modernos e os gregos antigos, tá? E é por isso que eu digo aí na sequência de Schelling e Hegel a Ernst Cassirer e Levi Brühl, ocorre a instituição dos gregos antigos como origem do pensamento filosófico e a busca pela explicação da passagem do pensamento mítico para o lógico, como forma inclusive de tentar compreender a alteridade representada pelo pensamento mítico de povos primitivos contemporâneos dos europeus dos séculos XIX e XX. Então vejam, esse recurso aos gregos antigos como uma espécie de origem da civilização europeia passa por uma identificação alemã do século XIX, que busca uma origem para a sua própria constituição enquanto Estado-nação, em termos linguísticos, tá? Tem proposta de comparação do alemão com o grego que tentam aproximar as duas línguas, em termos culturais, em termos poéticos, tá? O Hölderlin, por exemplo, se encaixa muito bem nessa busca, nessa tentativa. Os outros autores que eu já citei, o próprio Hegel, né, faz esse movimento de tentar retornar aos gregos como digamos, momento de passagem fundamental para as origens da filosofia, e todos eles têm que lidar com o problema que é a bizarrice que se encontra na mitologia clássica, onde existem vários tabus, enfim, muitas ordens que são praticados, toda uma concepção de mundo que passa por infrações de ordem sexual, de ordem social, as mais diversas, né? Então incesto, enfim, antropofagia, todo tipo de crime hediondo. E eles precisam então tentar compreender de que forma um povo que tinha esse tipo de história, né, esse tipo de mitologia nas suas obras artísticas, conseguiu fundar a filosofia tal como ela veio a se manifestar na obra de um Platão, de um Aristóteles e depois, enfim, de toda essa tradição ocidental de base greco-romana, né? Então, vocês entendem aí, eu acho, agora qual é o argumento do Marcel Detienne. Eu proponho isso de forma muito rápida, né? O livro é muito complexo, merece muito uma leitura atenta.
mas o que eu vou propor aqui para vocês em torno dele é basicamente isso. E aqui estão feitas essas ressalvas, não é, sobre os vários problemas de se estudar a mitologia, de se falar da mitologia, sem compreender que se trata de um campo fundado na modernidade, portanto, a fim inclusive a fundação da literatura enquanto uma instituição moderna, com uma agenda própria, que é nacionalista, que é etnocêntrica, que é europeia, que é imperialista, ou seja, são várias aí as frentes de questões que nós deveríamos, que nós poderíamos trazer aqui. Eu apenas rocei algumas delas. Eu passo, né, para a exposição do que são os mitos, a partir de outros autores. Não acompanho muito o Détienne aqui porque ele nem propõe algo dessa ordem, tá? Ele faz essa crítica muito voltado para a história da palavra mito, como os vários autores, sobretudo filosóficos ou historiadores, empregaram essa palavra, a transformaram, e como isso na modernidade, enfim, se conforma todo um discurso muito próprio. Aqui eu vou me guiar um pouco por esse estudo, né, do Burckhardt, que se chama Mito e Mitologia, vejam lá. É um livrinho bem curto, né? Eu escaneei para vocês e deixei disponibilizado lá na pasta. Ele é muito bom porque a parte inicial dá conta disso que eu vou expor aqui hoje para vocês, e a partir da metade ali mais ou menos, ele trata de muitos assuntos diversificados que vão ser trabalhados ao longo do semestre. Então ele serviu, digamos, de introdução para muitos dos temas que nós vamos abordar ao longo das nossas exposições de forma mais detida, porque aqui é um manual curto, enfim, simples. Na sequência do curso nós vamos ler os textos primários, né? Então os hinos, os poemas, algumas peças, tá? Então eu queria dizer isso. Mas entremos então nos mitos. Tá? A gente já falou sobre um pouco sobre o que eram os mitos na antiguidade, essa palavra, depois toda a noção de fábula, de narrativa e tal. E aqui eu queria que a gente chegasse em algumas características básicas dos mitos da perspectiva dos estudiosos, desses que são criticados pelo Détienne como, enfim, fazendo parte desse grande plano ocidental de domesticação da mitologia grega com fins muitas vezes políticos, tá? Mas vamos tentar, então, levar em conta a seriedade dessas análises de mitólogos, de mitógrafos modernos, porque eu acho que essas análises elas são muito instigantes para que nós consigamos justamente trabalhar com esses mitos de forma produtiva. Porque, afinal de contas, esse curso se enquadra dentro de uma proposta voltada para os estudos literários, mas a gente poderia dizer voltada para as humanidades, e a gente tem que se perguntar de que forma é possível, então, empregar, recorrer a esses mitos produtivamente para os nossos próprios interesses, tá? Sejamos nós, enfim, intérpretes de literatura, intérpretes de cinema, de arte, etc. E aqui, então, as características dos mitos. Mitos são narrativas tradicionais. Apresentam a forma narrativa, são transferidos de uma geração para a próxima, normalmente sendo impossível saber quem inventou um determinado mito. Então, essa dimensão da oralidade, não é, de uma transmissão, enfim, ao longo do tempo, de geração em geração, ela é fundamental porque os mitos eles não devem ser confundidos com obras literárias, não devem ser confundidos com, digamos, obras artísticas. Eles são, digamos, um conjunto de estruturas narrativas que compõem o básico, enfim, de uma série de crenças que se transferem, né, de geração em geração, normalmente apoiadas na oralidade. Segundo ponto, mitos remetem a fatos do passado, recontam eventos de muito tempo atrás, in illo tempore, né, naquele tempo, o famoso era uma vez, lá atrás, um tempo fora do tempo humano. Refletem a ideia de que no passado remoto as coisas eram fundamentalmente diferentes. Então vejam, né? Eles normalmente vão tratar de fatos, porque sempre há, não é, fatos, ações, agentes, uma história mesmo, né, com princípio, meio e fim, que aconteceram há muito tempo. Então essa noção de que os mitos são inverificáveis porque já ocorridos há muito tempo é fundamental,
uma vez que a sua pretensão à verdade, inclusive, não comporta a possibilidade de verificação. Mitos são verdadeiros, como a gente vai ver logo na sequência. E eles não podem ser, digamos, vivenciados enquanto uma realidade de experiência pelos ouvintes, pelo povo que o pratica, porque muitas vezes, inclusive, eles são completamente fora da realidade, eles são extraordinários. Embora eles expliquem, como a gente vai ver na sequência, essa realidade, a forma como eles se desenrolam ultrapassa os limites, ultrapassa as regras básicas em que nós vivemos, tá? De natureza, de existência, de sociedade, etc. Terceiro ponto. Mitos são verdadeiros. Apresentam-se como narrativas que contam o que realmente aconteceu, raramente são reconhecidos pela própria sociedade como meros mitos. Julgados no interior de uma cultura, mitos são relatos verdadeiros de como as coisas aconteceram para que atualmente sejam de uma dada maneira. Então vejam, esse ponto aqui é complementado pelo que nós dissemos antes. Eles tratam do passado, sim, mas com vistas a, na sua verdade mesma, explicar o presente, tá? E por isso eles são inquestionáveis, porque dada a explicação que nós encontramos ali e constatada a realidade explicada, porque é a realidade que nos cerca, nós não podemos simplesmente, enfim, fazer nada diante daquilo. Aquilo deve ser aceito imediatamente por nós. E é justamente no momento em que um mito começa a ser questionado por uma vocação crítica, digamos, de um pensador ou depois de todo um conjunto de pessoas e eventualmente por toda uma sociedade, esses mitos pouco a pouco deixam de ser mitos no sentido que nós tratamos aqui e passam a ser encarados como objeto de mitologia, tá? Como objeto, então, externo à crença, externo a isso que é partilhado por uma comunidade. E o quarto ponto, mitos frequentemente explicam, justificam, instruem ou avisam. Eu vou inclusive repetir. Explicam, né? Então dão as causas, justificam, né? Dizem que deve ser assim, dão então a justificativa da realidade, tá? Instruem, então, determinados comportamentos, como agir, como não agir, avisam, tá? Eles então oferecem ensinamentos sobre o que acontece se agirmos de determinada forma, o que não acontece se deixarmos de fazer assim, etc. Em suas versões etiológicas, ou seja, que explicam os aitia, né, que explicam assim as origens, as causas, né, etiologia é a explicação das causas. Mitos explicam as causas para o surgimento de determinados fenômenos. Podem oferecer a justificativa para certos ritos ou instituições sociais. Podem ensinar e admoestar por meio de exemplos positivos e negativos sobre a conduta social. Então vocês veem como com essas 4 características nós conseguimos ali cercar algumas questões fundamentais para compreender os mitos, tá? O que eles são em termos de narrativa, de que forma eles são transmitidos, de que forma as pessoas imbuídas daquele repertório mitológico o encaram, qual a sua função ou quais as suas funções numa dada sociedade, como eles são vistos pelas pessoas que os contam, que os repassam, tá? E todas essas características são importantes de serem levadas em conta quando nós formos falar dos mitos, quando nós formos ler e interpretar os mitos clássicos, tal como vazados nas obras clássicas. E aqui a gente passa para esse tópico, né, mito e sociedade, porque vejam, as principais fontes para a mitologia clássica são as obras compostas pelos antigos gregos e romanos. E aí entra o problema do jogo entre a palavra oral e a escrita no estudo da mitologia. Porque frequentemente nós vamos ver a relação entre uma mitologia dita viva e a oralidade. E a transmissão dessa palavra, que é uma palavra viva, muitas vezes cantada, repetida de gerações em gerações, transformada por essas repetições, né? A cada nova repetição há elementos que se transformam, que se modificam, e isso faz parte da construção do mito comunitário. No momento em que esse mito é colocado por escrito em várias obras que chegam até nós, é como se ele, de certa forma, se encontrasse ali solidificado, não é? Enfim, petrificado,
e saísse, de certa forma, dessa tradição, mesmo porque imbuído, né, como nós veremos logo mais, de toda uma visão de mundo que pode não ser compartilhada por essa comunidade, haja vista que se trata da obra de um autor específico. Né? Então, o Édipo Rei, ele tem elementos do mito de Édipo, mas ele tem elementos da visão de mundo própria de Sófocles. A mesma coisa com a Oresteia de Ésquilo, e assim por diante. Tá? Então, esse é um problema grave, o Detienne fala disso, não é? Da espécie de contradição que é a mitologia, enquanto campo disciplinar, diz que mito é aquilo que se transmite oralmente, mas sempre se volta para o mito em suas formas escritas, né? Seja o mito clássico, seja o mito colhido por antropólogos em sociedades ditas primitivas, né? Na modernidade, na contemporaneidade, porque até hoje existe esse trabalho da antropologia que vai fazer o trabalho de campo e que eventualmente recolhe o material, não é? Que faz registros, às vezes fonográficos, às vezes por escrito. O próprio livro A Queda do Céu, né, um livro belíssimo, publicado recentemente, ele enfim, é atravessado por esse jogo entre o oral e o escrito, e isso é um dado com o qual, enfim, nós temos que ter muito cuidado, porque há sempre algo dessa tradição mitológica na obra escrita, mas há algo que é próprio da escrita, porque inclusive é a forma como isso nos chega. Tá? A Elisabeth Vandiver, ela diz o seguinte: ocasionalmente, uma obra de arte preserva o que é claramente uma versão bastante diferente daquelas preservadas na literatura, lembrando que o mito vivo não está fixado. Não se pode recuperar todas as nuances das funções dos mitos em sua sociedade original, nem todas as suas variantes. No interior desses limites, contudo, é possível usar o que se sabe acerca de uma sociedade para iluminar os mitos e o que se sabe acerca dos mitos para iluminar a sociedade. Esse jogo entre a sociedade, os mitos, as obras em que os mitos são vazados, né, chegam até nós, é muito interessante, é muito rica. A gente vai tentar sempre trazer em conta, não é, levar em conta esse elemento da antropologia, da sociologia aplicados aos mitos antigos, porque eu acho que a gente ganha muito na compreensão do que se encontra ali em jogo. Tá? Não vai ser a nossa ênfase total, mas eu acho que esse aviso da Elisabeth Vandiver é muito importante, porque de fato os mitos eles têm várias versões, a depender da obra para a qual nós nos voltamos, e isso indica que eles tinham várias versões a depender do contexto histórico, do contexto geográfico em que ele era contado, em que ele tinha lá a sua sobrevivência. E, infelizmente, muito disso se perdeu. Né? Então, a gente tem que levar em conta que não há uma versão definitiva. E esse é o problema desse tipo de manual que propõe assim, a história de Édipo é essa. Tá, mas qual história? Em qual versão? Porque existem mais de né? Existem várias versões dessa mesma história. Então, a gente tem que se dar conta dos limites do nosso corpus, mas ao mesmo tempo tentar levar em conta as várias transformações, as várias diferenças, porque o mito é muito menos, digamos, monolítico do que algumas abordagens gostariam, tá? E aqui a gente entra na parte final da apresentação de hoje, em que a gente trata então da mitologia enquanto teoria sobre os mitos e apresenta algumas teorias que já foram desenvolvidas ao longo da história, tentando explicar, interpretar, compreender os mitos. A primeira delas, né, aqui na nossa exposição, chamada evemerismo, porque baseada nas ideias de Evêmero, né, um sujeito do século... Nasceu no século IV, mas viveu boa parte da vida no século III a.C., e essa teoria busca uma ponte entre os mitos e a história. Evêmero, enfim, propôs a teoria de que mitos seriam versões transformadas de eventos históricos. Digamos, Zeus, né, o rei de todos os deuses, o pai, né, de deuses e da humanidade. Ele seria, dessa perspectiva evemerista, ou ele teria sido um rei muito poderoso que, a passados, enfim, muitos anos do seu poder, enfim, e do temor que as pessoas sentiam perante a sua figura, foi eventualmente divinizado, passou a ser cultuado como um deus e
Então, isso foi esquecido e é preciso depurar o mito desses elementos fantásticos a fim de encontrar ali um cerne de historicidade. Isso é feito, por exemplo, por Tucídides, de certa forma lá no início da Guerra do Peloponeso. Mas o primeiro propositor desse tipo de abordagem é Evêmero, e isso tem uma longa história, não é, na nossa recepção dos mitos clássicos. Uma segunda proposta é a dita do alegorismo. Tá? Segundo esse tipo de abordagem, mitos falam ocultamente de coisas diversas daquilo que sua superfície narrativa pareceria indicar. E cumpre destacar que há interpretações alegóricas desde a própria antiguidade, com Teágenes e Metródoro, tá? São ambos do final do período arcaico, início do período clássico, e eles se voltam para o legado homérico. Infelizmente essas obras não chegam para nós, mas nós temos relatos, né, testemunhos sobre essas figuras. Platão os menciona, por exemplo, e eles proporiam uma interpretação alegórica de Homero, dizendo que Homero então não falaria, por exemplo, de combates de deuses, de festins realizados no Olimpo, mas que essa seria uma forma alegórica de falar de outras coisas, como por exemplo do funcionamento do corpo humano, do funcionamento dos astros, do cosmo e por aí vai, tá? As leituras alegóricas, elas foram muito diversas e depende sempre do interesse do intérprete, tá? Enfim, parece muito arbitrário para nós hoje, mas isso foi tentado inclusive na modernidade, tá? Uma das mais famosas abordagens desse tipo é a do Friedrich Max Müller, para quem a mitologia seria uma espécie de doença da linguagem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a linguagem, ela, com o passar do tempo, sofreria transformações em que um conhecimento qualquer, pouco a pouco se transformaria e aquilo que era conhecido de forma segura passa a ser interpretado de outra forma, se modifica e uma referência, por exemplo, a aurora, não é? Então, ao nascer do sol, com uma determinada palavra, passa a ser visto como se fosse uma metáfora, uma imagem para uma criança, e depois a própria aurora passa a ser imaginada como, não uma criança, mas uma jovem, não é? Como uma moça, e aí nós temos então um processo de divinização dos termos correntes, dos termos mais concretos, e essa seria a doença da linguagem, não é? Essa mitologização da linguagem que precisaria ser depurada. Segundo digamos, o grosso da teoria do Max Müller, vários mitos, ou quase todos os mitos, poderiam ser compreendidos como a versão da luta do sol contra as trevas da noite e a vitória do sol com o nascer do dia, o raiar do dia. E os mitos contariam sempre essa mesma história, enfim, desde a Odisseia, enfim. E aí ele tem várias interpretações desses mitos diferentes, mostrando ali como todos eles são alegorias para esse padrão narrativo que indicaria a maravilha perante a manutenção da vida por meio do retorno do sol. Enfim, essa teoria já caiu por terra há muito tempo porque ela é muito redutora, não é? Enfim, não faz o menor sentido a gente buscar em todos os mitos sempre o mesmo padrão. Isso, enfim, eu não conheço muito bem a teoria do Max Müller, mas me parece muito redutor, não é? Um terceiro ponto é isso que a gente entende por, enfim, que a gente pode chamar de antropologismo. Eu fiquei meio em dúvida como, enfim, identificar esse tópico, mas ele consiste na ideia de que mitos seriam formas primitivas de linguagem que buscariam fornecer explicações do mundo, né? Essa é a proposta do Andrew Lang, e o Sir James Frazer, no livro chamado Golden Bough, né, o ramo de ouro, né, algo assim, sugeriria que essas explicações teriam sempre um fundo ritualístico, ou seja, mitos seriam forma de explicar determinados ritos, tá? E as propostas do Frazer, esse livro começa com 2 volumes na primeira publicação, depois ele atinge muitos volumes, porque ele trabalha não só com a mitologia clássica, mas ele coleta elementos de mitologias mundo afora, entra como um dos elementos fundamentais para a chamada Escola de Cambridge, né, a escola ritualista de Cambridge, composta por Jane Harrison,
pelo próprio Francis Cornford e outros estudiosos, o Gilbert Murray, que vão, então, enfim, se voltar para a antiguidade grega, sobretudo, e tentar encontrar sempre por trás de cada mito o rito que estava sendo ali explicado, que tinha a sua explicação naquele mito, tá? Mais uma vez, também, enfim, um tipo de explicação que tem até, eventualmente, seus defensores hoje em dia, mas de uma forma muito atenuada, menos mecânica do que parecia, né, ou chegou a parecer na proposta desses estudiosos. Um quarto ponto é o chamado funcionalismo, segundo o qual mitos teriam a função de manter a ordem social, validando as instituições de uma dada sociedade. Quem propôs isso de forma mais clara foi o Bronislaw Malinowski, que é um antropólogo, né? Ele teve de fato uma experiência de imersão numa comunidade do Pacífico, né? E ele viu o funcionamento dos mitos, né? Da mitologia dentro dessa sociedade como mantenedora da ordem social, tá? Então validando determinadas instituições. Um quinto ponto seria do psicologismo, segundo o qual mitos refletiriam a psique da humanidade, dos seres humanos, revelando seus desejos, seus medos, né, suas pulsões, para usar aí o vocábulo freudiano, não é? Porque é na teoria de Freud que surge essa ideia de, então, mitos como sonhos coletivos da humanidade. Já para seu discípulo, né, e depois um discípulo dissidente, Carl Jung, os mitos seriam reflexos do inconsciente coletivo, com seus arquétipos recorrentes e transhistóricos. O problema desse tipo de abordagem psicologizante, embora elas tenham muito sucesso, né, muitas pessoas leiam esse tipo de proposta e realmente encontrem eco, né, para se compreender ali na leitura de determinados mitos, como se eles dessem a ver elementos da sua própria psique, da sua própria, digamos, das suas próprias vivências, é que eles, o mais das vezes, desconsideram o contexto histórico em que esses mitos se encontram e por isso eles perdem uma série de nuances e muitas vezes postulam todo um ideal, né, do que são determinados valores como se fossem universais e perdem de vista elementos importantes dessas narrativas. Um sexto ponto é essa proposta do formalismo, tá? Segundo a qual mitos seriam compostos por meio de uma narrativa cuja estrutura pode ser compreendida a partir da seleção de um conjunto limitado de funções narrativas. Então vejam, é chamado formalismo justamente porque se volta para as formas narrativas dos mitos, tentando encontrar ali determinados padrões. E o propositor desse tipo de abordagem é o Vladimir Prop, não é, um russo, que estudou então as narrativas populares russas e que encontrou ali uma série de padrões, né, 31 funções básicas, que estariam não em todas as narrativas, mas que a partir desse repertório dariam a possibilidade da escrita de qualquer narrativa daquele corpus, sempre dentro de uma mesma ordem, tá? Então uma narrativa qualquer poderia ter lá as funções 1, 3, 4, 5, 6. Outra poderia ter as funções 1, 7, 8, 9, 20, 30, tá? Mas é muito interessante, embora ele se limite aí ao estudo das narrativas populares russas, mas ele começa todo um movimento de leitura das narrativas com uma proposta formalista que vai eventualmente ter relação, se não histórica imediata, pelo menos em termos de afinidade, de proposta, com o estruturalismo, que nós veremos logo mais, tá? Aqui não se trata de leitura do mito propriamente dito, não do mito clássico, mas sim uma proposta de leitura de narrativas dentro de um corpus relativamente fechado. Já o estruturalismo defende que mitos comporiam um sistema coeso de crenças em relações compreensíveis entre as partes de um todo fechado, embora admita, não é, esse todo, né, essa totalidade, transformações previsíveis, justamente porque, encarado da perspectiva da sua totalidade fechada, esse sistema ele pode ser estudado, né, então de uma perspectiva sincrônica, mas ele pode também ser estudado de uma perspectiva diacrônica, da perspectiva das suas transformações, né, de como essas estruturas se transformam. Lévi-Strauss foi quem transpôs o estruturalismo linguístico de Saussure ao sistema de crenças das populações ditas primitivas,
E ele fez isso com o objetivo de mostrar o funcionamento coerente e lógico desse sistema de crenças quando considerado em seu conjunto. Porque a crítica que ele fazia, em larga medida, era a consideração de mitos tomados de forma isolada não pode ser compreendida, tá? E isso dificulta o trabalho de antropólogos, ou isso falseia mesmo o trabalho de antropólogos que se voltavam para determinadas partes só da mitologia ou do sistema de crenças de um povo. Era preciso compreender como um determinado mito se encaixava na totalidade. Há ainda um oitavo ponto, né, o biologismo, segundo o qual mitos manifestariam em alguns de seus elementos narrativos básicos certos traços de antiquíssimas necessidades biológicas humanas e mesmo pré-humanas, né, então anteriores à evolução do Homo sapiens. E Walter Burkert é o principal nome dessa teoria. Ele tem um livro, né, A Criação do Sagrado, em que, ainda em diálogo com uma abordagem estruturalista, ele chama atenção para a importância de rituais na compreensão dos mitos. Então, essas necessidades básicas humanas, digamos, nascimento, morte, sexo procriativo, né? Então procriação, eventualmente então gênese, no sentido de dar à luz, né? O parto, casamento, enfim, muitas outras instituições de necessidades, digamos, básicas humanas, junto a necessidades ritualísticas, então de propiciar o divino, de estabelecer relações com o divino, de eventualmente buscar uma espécie de perdão da divindade, pedidos de desculpas. Tudo isso comporia a matriz a partir da qual os mitos, né, a mitologia se desenvolveria. E o último ponto de que nós precisamos tratar é justamente esse do transculturalismo, segundo o qual mitos manifestariam uma verdade metafísica superior de forma transcultural, transhistórica, a partir de seus elementos básicos. Joseph Campbell é o mais conhecido defensor dessa abordagem, que não é muito aceita academicamente justamente porque ela trabalha com vários mitos de várias tradições diferentes, como se eles remetessem a um significado transcendental, o mesmo em todas as culturas, para todas as pessoas, e a mera acumulação de várias narrativas que, por exemplo, enfim, têm um mesmo elemento, como a presença de uma serpente, a presença da morte, a descida ao reino dos mortos, ou coisas do tipo, de alguma forma justificassem a interpretação conferida por ele. Enfim, a abordagem adotada por esse autor justamente não é aceita porque falta rigor, tanto na forma como ele lida com as tradições diferentes de mitos e mitologias, como na própria interpretação que ele oferece a esse material. Dito isso, fica claro que nenhuma dessas abordagens é definitiva, todas elas têm problemas, mas ao mesmo tempo elas oferecem muito material para que nós consigamos voltar ou nos voltar a esses mitos e propor uma série de interpretações, uma série de leituras dos mesmos, tá? É com base, enfim, nessas propostas que eu recorro aqui à definição funcional de mito definida pela Elizabeth Vandiver nos seguintes termos. Ela diz aí: minha definição funcional combina elementos de várias abordagens diferentes. Eu defino mitos como narrativas tradicionais contadas por uma sociedade que incorpora e representa as visões de mundo, as crenças, os princípios e frequentemente os medos dessa sociedade. Como tal, os mitos oferecem uma perspectiva do que uma cultura específica pensa sobre a natureza do mundo em geral e sobre questões cruciais, como a natureza e a função dos deuses, a relação entre os deuses e os seres humanos, o que significa ser humano, as relações entre homens e mulheres, etc. Essa é uma definição que vale para nós, ela é interessante. Obviamente a gente poderia pensar em outras nuances para propor, né, uma definição funcional de mito, mas ela traz elementos enfim, importantes como o recurso à tradição, o fato de que são narrativas contadas, de que são partilhadas ali por uma comunidade, representando suas visões de mundo, né, de várias pessoas de uma sociedade, suas crenças, seus princípios, porque tudo isso entra na ordem daquilo que a gente falou das explicações, da justificativa,
muitas vezes das admoestações, tá? Então, eu considero essa definição muito boa. A gente vai trabalhar com ela na forma como vamos nos voltar para esses mitos dentro das obras artístico-literárias que nós vamos passar a ler a partir da próxima semana, não é? Na próxima semana a gente vai ler Hesíodo, o poema chamado Teogonia, para compreender ali então a origem do cosmos, não é? A origem das coisas como elas se encontram hoje, da perspectiva desses gregos antigos. E vamos eventualmente recorrer a outros intérpretes, a outras possibilidades de compreensão, tal como as que foram esboçadas aqui hoje. Tá? Então, dessa forma que eu termino a nossa exposição, mostro aí rapidamente a bibliografia, não é? Enfim, alguns dos autores consultados. Espero que a exposição tenha sido interessante para vocês. Lamento que tenha ficado um pouco corrido e no final das contas mesmo um pouco longo, mas aos poucos a gente se ajusta, tá? Tanto em termos de tempo quanto de ritmo de exposição. Agradeço enormemente a quem assistiu até aqui. Se gostou, se inscreva no canal, acompanhe o curso, apareça nas próximas semanas, divulgue para colegas, para outras pessoas interessadas, porque pouco a pouco o nosso curso vai se complementando e nós do apoio pedagógico ficamos muito contentes com a presença de todo mundo. Um forte abraço. Façam a leitura para a semana que vem, da Teogonia de Hesíodo, e até a próxima. Tchau, tchau!